Olá, querido irmão, querida irmã, bom estar de volta, né? E podermos compartilhar a palavra de Deus e estudar juntos a palavra de Deus, né? E estamos estudando o tema oração nesse terceiro trimestre, baseado aí, não é? Em várias experiências de oração de homens do Senhor e textos bíblicos importantes a respeito da oração. Mas eu queria, nesta oportunidade, nós já vimos várias, vários conceitos de oração. Já temos visto vários conceitos de oração ao longo desses estudos, até o estudo de número 5. Eu gostaria de tratar com você de um outro conceito. Pensar com você que oração é ter um tempo a sós com Deus. E a minha pergunta é exatamente esta a você. Como está este tempo a sós com Deus em sua vida? Tempo a sós com Deus para derramar o seu coração, falar com o Senhor. E é sobre isto que nós estaremos estudando nesta lição de hoje, falando de um homem que buscou ter esse tempo a sós com Deus, Davi. Oração de Davi. É a lição de número 6, não é? Baseada em 2 Samuel, capítulo 22, Lamentações 3, Lucas 17 e Salmo 18, que tem a ver exatamente com o texto de 2 Samuel. Algumas considerações que o autor fez questões de destacar e que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, ele cita Irineu. Irineu foi um dos chamados pais da igreja, ou entre aqueles chamados pais da igreja. Irineu viveu no século II da nossa era e foi pastor em Lyon, uma cidade da França. E o autor destaca a seguinte frase de Irineu: a glória de Deus é um ser humano completamente vivo. A glória de Deus é um ser humano completamente vivo, ou seja, a manifestação da glória de Deus na vida de todos nós nos vivifica. E o autor, ele faz questão de destacar que Davi se encaixa nesta descrição de Irineu. Davi, irmãos queridos, ele veio lá, né, do campo, do pastoreio de ovelhas, de pastorzinho de ovelha, a grande rei na história de Israel. Davi marcou a sua geração. E Lucas, escrevendo em Atos 13, verso 36, falando à igreja, não é? Que estava surgindo e crescendo no seu tempo, nos dias dos apóstolos, referindo-se a Davi, ele diz que Davi serviu a sua geração pela vontade de Deus. Olha que coisa interessante, não é? O texto de 2 Samuel 22, Davi está como que fazendo um balanço da sua existência. Davi, ele, de alguma forma, mostra, através do seu testemunho, que a sua vida estava mergulhada em Deus. Por isso ele pôde ter esse tempo a sós com o Senhor em vários momentos. Davi, irmãos, descreve a história do povo de Israel, o povo de Deus, de forma muito poética. Usa palavras vibrantes, imagens fortes, não é? Para falar da história do povo de Deus nos dias de Israel. E menciona, sem dúvida, a experiência da saída do povo do Egito como parte dessa história vibrante. Davi fala de como Deus o preparou para a batalha. E era alguém disposto a trabalhar, a fazer a obra, e Deus o preparou. E a intimidade que Davi tinha com Deus através do Espírito Santo o capacitou para esta obra. Davi adora a Deus. Na sua oração, né, está exatamente, você percebe na leitura de 2 Samuel 22, Davi adorando ao Senhor. E um coração que adora é um coração capaz de se render. E é verdade. Nós percebemos esta experiência em Davi, que se humilhou ao Senhor.
E a oração, irmãos, tem a ver com algumas necessidades que precisam ser atendidas. A necessidade de mudança, de transformação e de propósito. São assuntos interessantes, né, que eu queria destacar, que o autor vai trabalhar conosco na lição de hoje. Vamos compartilhar aqui a tela, né, de estudo, para que a gente possa caminhar junto. Eu vou ampliar aqui, tá? Por um instante. Aqui está o tema, né, da lição de hoje, oração de Davi. Lição 6 do terceiro trimestre, Samuel, capítulo 22, verso 20, é o texto base, né, da lição de hoje. Ele tem o objetivo de nos levar a entender, né, a necessidade de se ter um coração transformado para fazer a obra, não é? E, sem dúvida, precisamos compreender com esse texto do estudo de hoje, que a vida de oração precisa ser a partir de um coração transformado. Orar com Deus e não apenas a Deus, outro objetivo interessante para a lição de hoje. E perceber na nossa oração que Deus, não é, atua na história. Ele atua, é ator, né, na história, ele controla a história. E também compreender que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus e coragem para mudar. Principalmente este objetivo, né? Coragem para mudar. Como nós precisamos de homens e mulheres que tenham coragem de mudar, não é verdade, irmãos? E eu e você precisamos trabalhar nesta direção. Transformar as nossas vidas, mudar as nossas vidas e ter propósito para que tenhamos uma vida de oração consagrada ao Senhor. Vamos seguir, então. Aqui está o texto áureo da lição. 2 Samuel 22:11. Não é? Trouxe-me para um lugar seguro e livrou-me, porque se agradou de mim. Qual é a pergunta interessante para hoje? Deus tem se agradado de você? Na experiência de Davi, Deus se agradou. E por isso ele pôde experimentar, né, a vontade de Deus na sua vida. Deus o trouxe para um lugar seguro, livrou-o, porque se agradou de Davi. Deus precisa se agradar das nossas atitudes, da nossa vida espiritual, dos nossos propósitos. Seguindo. Baseado no estudo que estamos fazendo, né, precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. São lições interessantes desse ensino da oração de Davi. Para Davi, orar é se transformar. No final da vida, ele faz um balanço da sua existência e coloca de forma muito poética, não é? No capítulo 22 de 2 Samuel, um balanço da sua existência. E esse texto tem referência com Salmo 18, ok? Então, orar com Deus e não apenas a Deus. Então, isto, sem dúvida, é algo muito interessante, né? Orar com Deus. Até porque orar é falar com Deus, né? É estar a sós com Ele. Então, orar com Deus e não a Deus, mas orar com Deus. Isto é tremendamente importante ser compreendido. Então, irmãos, devemos entender, né, que qualquer coisa que sabemos a respeito de Deus, que não é incorporado à nossa vida de oração, se perde. Por isso, não apenas orar a Deus, mas orar com Deus, não é? Para que realmente nós não podemos nos perder. Então, se conhecemos a vontade de Deus, nós precisamos estar prontos a fazer a vontade de Deus. Se a conhecemos, se temos experiência
com a vontade de Deus. Capítulo 22, verso 8 a 22, não é? Nós temos aqui o seguinte: ao orar, precisamos ter a consciência dos atos de Deus na história. Ou seja, Deus descreve a história do povo, Davi descreve a história do povo de Deus de modo muito poético. Deus não é apenas um mero observador da história, é isto que significa a lição de hoje. Ele faz parte da história. Deus está agindo na história. Deus está redimindo homens e mulheres. Desde o passado, Deus tem sido aquele que tem transformado vidas. E Deus está contando com Davi, assim conta conosco, também conta com você e comigo. E por isso, deu a Davi ampla liberdade. Ele conta conosco que, dirigido pelo seu Espírito, nós temos a liberdade dada pelo Senhor para trabalhar no seu reino. Então, ele conta com você. Ele conta comigo. Né? E ele está dirigindo toda a história. É isto que aprendemos aqui na lição de hoje. O compromisso, irmãos, precisa ser individual. E neste compromisso, sabendo que a história do povo de Deus, né, continua. A história do povo de Deus continua. O nosso compromisso é fazer parte desta história. Né? Fazer parte desta história. Eu quero ser contado entre aqueles que ajudaram a construir o futuro do reino de Deus. Você quer fazer parte? Eu quero. Imagino que você também deseja fazer parte da história do reino de Deus. Então devemos orar ao Senhor, orar para que Deus ajude cada crente a construir o futuro com o Senhor. Olhando para os versos 29 a 46, tá? Precisamos orar para ter disposição a lutar pela obra do Senhor. Davi vai narrar aqui exatamente essa experiência dele com Deus, né? De fazer a obra do Senhor e disposto a fazer a obra do Senhor. Nesse texto aqui, de forma bem poética, Davi fala de como Deus o preparou para a batalha. E Deus é aquele que também nos prepara para o serviço, irmãos. E não devemos perder isto de vista, né? E temos o Deus que nos prepara para o serviço. Compartilhando a experiência de Davi, essas considerações acerca do trabalho de Davi, vamos pensar aqui em algumas coisas interessantes. O trabalho de Davi consistia prioritariamente em fazer guerra, não é? Ele foi homem de guerra, você sabe disso. O que aprendemos com Davi é que a luta pelo reino de Deus não se dá à margem das condições ou às condições históricas, sociais, culturais a que estamos submetidos. Não é? Então, a luta independe das condições sociais, culturais a que estejamos submetidos. E o autor destaca muito bem que Jesus nasceu debaixo de 3 condições: poder de Roma, a cultura grega e um povo pecador, né? O pecado humano. E o nosso Senhor Jesus não nos iludiu, não iludiu os seus discípulos. Ele sabia que, assim como eles, né, nos dias de Jesus, nos dias dos discípulos de Jesus e dos apóstolos, nós também enfrentaríamos muitas aflições. Mais uma vez, parece que a lição está sendo escrita neste tempo, né? Eu, como já disse, ela é escrita há um ano atrás. E nós precisamos entender que é neste tempo, nesta história, neste contexto que Deus conta com a nossa igreja. Conta com a minha vida, com a sua vida. Conta com os salvos, com o seu povo, espalhado pela face da terra, para fazer o seu trabalho, independente das condições sociais, culturais que estamos envolvidos. E como neste tempo nós precisamos realmente de ser homens e mulheres corajosos a prosseguir fazendo a obra do Senhor, não é verdade? Então, irmãos, vale a pena aqui uma pergunta, né? A pergunta é esta:
Quais as circunstâncias que estamos vivendo hoje ou que enfrentamos hoje? Eu acho que você já sabe a resposta, né? Eu acho que você já daria a resposta. As condições que estamos enfrentando hoje, irmãos, eu acho que ninguém esperava passar por isso, né? Olha que eu sou do século passado, não é? E já estamos aí há 20 anos do século presente. E esses dias, eu conversando com a minha neta, ela dizia assim, eu não esperava participar dessa história. Nem eu esperava, nem você, não é? Pois bem, mas é neste tempo que o Senhor conta conosco. Circunstâncias difíceis. E nós precisamos estar preparados para estas circunstâncias e circunstâncias futuras, para sermos usados pelo Senhor. Então, compare as circunstâncias que estamos vivendo com aquelas que viveram os irmãos no passado. Desde os dias do Velho Testamento, do Novo Testamento, da igreja primitiva, a igreja através dos séculos, e até hoje, e até Jesus voltar. Quantas circunstâncias envolvendo a igreja que estarão ainda envolvendo a igreja, que a gente precisa estar preparado para elas. Daí o nosso tempo a sós com Deus, para que estejamos preparados para ser usados pelo Senhor em qualquer que seja a circunstância. Portanto, baseado ainda no texto de 2 Samuel, versos 47 a 50 do capítulo 22, precisamos orar com coragem para mudar. Oh, quanto isso é verdadeiro, né? Davi, um homem regido por Deus, um homem rendido a Deus. Davi, um homem que se entregou nas mãos de Deus. Davi se fez amigo de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por isso foi usado por Deus. E nós precisamos, assim como Davi, termos a proximidade de Deus, estarmos próximos de Deus, né? E termos uma vida de oração, né? Que realmente demonstra ao Senhor coragem para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa vida e ser usados pelo Senhor, que é isto que Deus quer fazer. Deus quer usar a minha vida. Daí 3 reflexões interessantes. Transformação, mudança e propósito. Como isso está na sua vida? Deus quer transformar a sua vida. Deus te convida, né, a mudar a sua vida. E Deus quer que a sua oração tenha o propósito de mudanças que começa exatamente de dentro para fora. Não é verdade? Então, são coisas para que você possa refletir, para que realmente Deus possa fazer da sua vida uma vida consagrada ao Senhor e que viva, né, para o Senhor. E tenha uma vida de oração que possa expressar transformação, mudança e propósito. Não é? Então, vale a pena aqui algumas interrogações, 3 perguntinhas. Quais das lições que aqui estudamos você está desenvolvendo? Qual tem sido a mais difícil de desenvolver? E a mais fácil, qual é? Acho que é só você que pode dar essa resposta, não é verdade? Mas você precisa não apenas estudar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, mas também permitir que ela faça uma obra no seu coração, transformando a sua vida para que você seja usado pelo Senhor. Então, homem e mulher de oração, a sós com Deus, para ser usados pelo Senhor. Desde o primeiro dia, nós estamos falando sobre esse abrir espaço de oração, não é? Para Deus na sua vida, para esta conversa com Deus na sua vida. Então, o desafio de hoje é que você possa abrir o seu coração e dizer para Deus aquilo que está se passando com você.
para que realmente haja mudança, transformação e propósito, como foi nos dias de Davi. A oração de Davi demonstra disposição de mudança, de transformação para ser usados pelo Senhor. E neste tempo, nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres que realmente tenham uma vida de oração, que seja usada pelo Senhor. Então vamos orar? Vamos falar com Deus nesse instante, vamos pedir a Deus que Deus nos dê exatamente a oportunidade de ser útil, a experiência de uma mudança, de uma transformação e ter propósitos de oração, de estar com Deus e falar com Deus. Vamos orar? Coloca no seu coração este desejo e abra o seu coração para que o Espírito de Deus fale com você nesta oportunidade. Aonde você estiver, pare um pouquinho, vamos orar. Mesmo que você esteja com a família, se quisesse cada um ir a algum canto para estar a sós com Deus e falar com Ele e abrir o seu coração, faça isto. E Deus vai, sem dúvida, abençoar a sua vida e você vai ser tremendamente útil nas mãos do Senhor nesta oportunidade. Falemos com Deus. Ó Deus querido e amado, muito obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor. Aqueles meus irmãos que estão agora tendo um a sós com o Senhor. Ó Deus, ouça os seus corações. Eles estão colocando diante do Senhor as suas necessidades e eu também coloco diante de Ti, Deus, as minhas necessidades. E o Senhor conhece o meu coração e as minhas necessidades. Ó Deus querido, salve as nossas vidas, ó Pai. Consagre as nossas vidas. Que haja transformação, mudança e propósito para Te servir. Ó Deus, cuida das nossas famílias. Cuida dos nossos filhos. Cuida das nossas igrejas. Cuida, Senhor, da nossa pátria, da nossa nação. Cuida, Senhor, de cada irmão nosso. E que possamos viver este dia e estes dias futuros, os dias futuros, confiados que o Senhor está dirigindo a história. Ó Deus, muito obrigado pelos exemplos que temos tido através destas lições. E que Davi possa falar ao nosso coração como exemplo, para que tenhamos uma vida de oração comprometida com o Senhor. Ó Deus, salve aqueles que estão enfermos, cura-os com tua graça. Cuida daqueles que estão necessitando de consolo. Cuida, Pai. Cuida do nosso Brasil e das nações ao redor do mundo. Cuida da nossa igreja e das tuas igrejas na face da terra, especialmente no Brasil. Oramos agradecidos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, tenham uma vida de oração. Nós fomos alcançados pelo Senhor para falar com Deus. O versículo 45 de 2 Samuel 22 diz assim: os filhos de longe se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Já desde os dias das Escrituras de Samuel, o Senhor já mostrava para nós que o povo do Senhor estaria espalhado pela face da terra, ouvindo a sua voz e pronto para obedecê-lo. Queridos, eu quero mais uma vez conclamá-los a realmente estudar a lição, fazer bom uso da literatura que você recebe, usar a Bíblia com a sua família ou pessoalmente, mas que também você participe da nossa EBD online. Até o final deste mês, nós estaremos ainda neste trabalho e tudo indica ainda por algum tempo. Nós estaremos trabalhando através de EBD online. E estou disposto, inclusive, a ampliar esse trabalho voltado para a nossa juventude também. E estou nos próximos dias já pensando em reunir a liderança dos nossos jovens, os professores, para os nossos jovens também terem a oportunidade de ter a sua classe de EBD online. Então, que Deus nos abençoe. Participe todo domingo, 9 horas da manhã, da nossa EBD online. Portanto, irmãos, até o próximo estudo
e que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Amém.